Boa noite. Uma alegria muito grande estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente, porém em espírito, com a igreja e podendo compartilhar nessa noite um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, com expectativa. Queria que você pudesse aí com a sua família, na sua casa, se voltar para Deus, deixar o seu coração aberto para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite e deixe fluir, né? Quero fazer uma oração nesse momento e para o Fábio ficar aqui comigo também. Nós teremos uma mensagem, creio que do coração de Deus, e para que ela possa ser eficaz, é importante que os nossos corações estejam abertos para receber dele e não dos homens. Amém? Pai, obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade nessa noite. Mais uma vez, vem fluir, Senhor, vem fluir teu rio, vem fluir tua palavra, vem fluir tua presença. Abrimos o nosso coração, quero abençoar cada casa, cada família, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada indivíduo, cada filho, cada filha, cada servo, Senhor, cada um, Senhor, aqueles que têm passado por tribulação, Senhor, aqueles que têm perdido os seus entes queridos, Senhor. Abençoamos toda a família, Senhor Deus, dessa casa que perdeu essa semana, Senhor. Queremos declarar saúde física, emocional e fortalecimento, consolo do Espírito Santo sobre a vida, Senhor Deus, tio Ney, da tia Cida e de toda a família, Senhor, da Tati lá, Senhor, de todos os irmãos, Senhor, de cada vida. Queremos abençoar nessa noite, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Fala conosco nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém? Privilégio nessa noite podermos meditar um pouco. Vamos dar continuidade, realinhando as nossas emoções. Estamos trazendo realinhamento. E o pastor Carlos, dando continuidade da mensagem de domingo passado, falou sobre pensamentos que são sementes, né? E os pensamentos são sementes, e as sementes, elas frutificam, né? Elas trazem um fruto em cima dessa semente. E dando continuidade, eu quero falar sobre realinhamento das emoções, que nada mais é do que o fruto de pensamentos, fruto do que vem na nossa mente, que vem no nosso entendimento, né? Então os pensamentos são sementes, as emoções são frutos também desses pensamentos, que levam-nos a tomar decisões, que nos levam a ter padrões de comportamento, e que nos levam a ter um estilo de vida. Então, padrões de comportamento, estilo de vida, nós queremos falar um pouco sobre isso nessa noite. Queria trazer um cenário para que você possa meditar. Então, estamos falando sobre realinhar, né? Realinhar os nossos pensamentos, a nossa mente. E hoje nós queremos falar um pouco sobre realinhando as nossas emoções. Como tem estado as suas emoções? Talvez bem aceleradas, bem complicadas, nesse momento que estamos vivendo do Brasil e de toda a humanidade, né? As nossas emoções são bombardeadas, mas existe um processo e nós queremos ver pela palavra de Deus, né? O próximo slide ele fala sobre o corpo, a alma e espírito. Então eu queria te dizer que nós somos um corpo, que dentro desse corpo há uma alma, né? E o espírito mais profundo. Então eu quero te dar 3 textos, né, que estão aí anotados, que confirmam isso pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Também Mateus 22, 37, Jesus está dizendo, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Nós vemos novamente aqui um sinal claro de que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Ainda diz em Gálatas 5,16, se fôssemos ver, tem muitos outros textos que demonstram isso, mas Gálatas 5,16 diz:
andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E ali, se você for ler todo esse texto, ele fala sobre a luta que há entre a alma e o espírito. Então, dentro desse contexto, dentro de todo esse cenário que nós falamos sobre realinhar as emoções, realinhar como estão as nossas emoções, trazendo esse cenário de que nós somos compostos por corpo, alma e espírito, nós vamos ver sobre realinhar as nossas emoções, observando a vida de José. Então, o realinhamento das nossas emoções, observando a vida de José. Então, sua história, Queria contar um pouquinho da história de José. Talvez você já conheça, mas José, ele era um moço que nasceu ali, filho de Jacó, com vários irmãos, Teve 11 irmãos, 10 antes dele e um depois, Benjamim. E com seu pai foi fazendo as caminhadas que nós vemos na história de Jacó, de Israel, Ele é um dos 12 patriarcas aí. E aí com 17 anos de idade ele começa a ter sonhos. Ele era um dos filhos mais queridos do seu pai, porque era o filho de Raquel, e o pai não poupava esforços de demonstrar isso, que ele era preferido, Hoje nós temos um cuidado e realmente, e no nosso coração é assim, os nossos filhos, nós que andamos com uma família saudável, nós queremos igualzinho, Eu brinco com a Ana Luísa, Eu amo você, metade você, metade o João Vitor e a mãe tudo, Então é a mistura, mas não tem um melhor que a gente prefere, mas aqui José ele era preferido. E nós vemos na história dele que ele ganhou uma túnica talar de mangas compridas, provavelmente colorida, muito bonita, diferente, uma roupa diferente, Se fosse hoje, uma jaqueta de couro, toda estilosa, Que o pai tinha dado para o filho. Então, o pai demonstrava isso. E José começou a ter sonhos. E aí nós vemos que os irmãos começaram a ter ciúmes dele, e num determinado ponto dessa história, ele foi levar comida para os irmãos, ver como eles estavam, e eles começaram a ter inveja dele. Ele teve alguns sonhos, não vai dar para nós discorrermos tudo, mas um dos sonhos era que os irmãos se dobravam diante dele, e o pai e a mãe, a lua, as estrelas, foram 2 sonhos nesse sentido. E aí ele falou esses sonhos, e os irmãos já tinham inveja dele, e aí ficaram com mais inveja ainda, e revoltados. E aí ele foi vindo de longe, e eles falaram: lá vem o sonhador. E aí eles decidiram: vamos matá-lo. Porém um dos irmãos falou: não, vamos fazer outra coisa, E tinha um poço lá, jogaram ele num poço. E aí foi vindo uma caravana, e eles venderam o irmão como escravo, venderam José como escravo. Os outros irmãos, todos eles venderam como escravo. E aqui começa uma sequência de episódios na vida de José, aonde a gente consegue visualizar essa questão de como estavam as emoções de José. E aqui vem o ponto que eu quero chamar a atenção, Como estavam as emoções de José nesse ponto? Você imagina você ser vendido pelos seus irmãos como escravo. Hoje não temos mais escravidão, mas ser humilhado dessa forma, Hoje vamos pensar nas nossas emoções. Como estava a emoção de José? Como estava lá por dentro? Quais eram os possíveis pensamentos? Quais eram as possíveis emoções? A história é longa, Possíveis pensamentos, emoções, ações, comportamentos, reações, atitudes, decisões, tudo isso, turbilhão ali dentro da vida de José. Para que nós possamos trazer agora realinhamento e entender quais foram as atitudes de José. Ainda vou falar alguns pontos da história dele. Ele foi vendido, depois foi lá para o Egito, foi para o Potifar, que era o principal homem de Faraó. Aí ele começou a servir, foi galgando espaço lá. Esse homem deu tudo para ele. Aí a mulher desse homem
se engraçou com ele, ele pegou e caiu fora, porém ela segurou as roupas dele e falou, ele me atacou, mas ela que estava indo atrás dele, né? E ele foi preso de novo, foi para a cadeia, né? De novo prisão. Imagina o que esse moço estava pensando, né? Com 17 anos aqui, diz que 2 anos depois, 19 anos, né, para 20, né? João Vitor tem 20 anos, né, meu filho. Imagina com 20 anos, tudo isso acontecendo na vida dele, como que estava esse turbilhão lá dentro, de emoções dele, né? E aqui nós imaginamos, né, vendido pelos irmãos, né, possíveis pensamentos, pode pôr aqui, possíveis pensamentos, né, um deles é a autopiedade, né, ele foi injustiçado, ele foi esquecido, né, de novo ele foi preso, depois ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, e o copeiro foi resgatado, falou que ia se lembrar dele, ele ficou mais 2 anos, ficou esquecido, de novo, né, Deus o exaltou, e ele foi prosperando. Mas você imagina ser escravo, imagina ficar preso, né, ser vendido pelos irmãos. Eu quero chamar a atenção, eu estou reforçando esse conceito, porque tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, sobre espírito, alma e corpo. As reações de José, certamente foram reações boas, porque senão não teria acontecido tudo isso que aconteceu. Certamente ele tinha um contexto dentro dele, que ele sabia que o pai dele o amava, ele sabia, as emoções dele estavam protegidas, estavam blindadas, ele tinha tudo para ser o tadinho de mim, para deixar que a autopiedade crescesse. Ninguém está vendo, ninguém me ama, ninguém me quer, os meus próprios irmãos me venderam. E aí eu quero trazer para as nossas vidas hoje, no meio de tudo que nós estamos vivendo, no meio do que você já viveu na sua vida, como estão as suas emoções nesse momento? Como você tem encarado as situações? E aí eu quero dizer, uma canção que foi cantada aqui hoje, de dentro para fora. As mudanças tem que ser de dentro para fora. Tudo acontece de dentro para fora. Veja que José estava blindado, porque tudo isso acontecendo ao redor dele. Ele tinha tudo para chutar o balde, para fazer um monte de coisas, né? Mas com certeza, né? E nós vamos ver agora um ciclo que provavelmente estava acontecendo, né? Que poderia estar acontecendo, um ciclo vicioso. E aí acontece comigo e com você. O que acontece? Vem uma interrogação, eu coloquei ali, né? Uma explosão e uma interrogação. O que é essa interrogação, né? Nós vamos voltar para ela daqui a pouco. Mas eu quero, de uma forma só didática, pensar nesse ciclo. Daqui a pouco nós vamos entender o que é essa interrogação. Fica aí uma pergunta para você, né? Mas aí essa interrogação, né, que eu vou falar daqui a pouco, gera o pecado. O pecado gera dor, gera culpa muitas vezes nas nossas vidas. Essa culpa, ela pode se transformar em arrependimento, mas às vezes é remorso. Não é que a pessoa se arrependeu, é que ela está com remorso. Esse arrependimento, esse remorso, muitas vezes se transforma, aí pedimos perdão, né? E as nossas emoções estão tudo nesse contexto, né? Tudo isso que a gente está falando. E aí as situações do dia a dia voltam, né? Nós somos perdoados, e aí nós caímos de novo nessa explosão dessa interrogação. O que é essa interrogação? Falta de paz, falta de confiança. É disso que eu estou falando nessa noite, é disso que eu creio que Deus quer falar conosco, pensando no início que nós falamos sobre corpo, alma e espírito, sobre estilo de vida, realinhando as emoções. Talvez você esteja vivendo nesse círculo vicioso, e essa falta de paz, falta de confiança, talvez incredulidade, o medo do que vai acontecer, a insatisfação, o medo de faltar tudo, o medo dessa doença terrível que está matando um monte de gente, essa pandemia, medos diversos, talvez estejam te levando a ficar nesse ciclo vicioso. Mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus tem um plano e um propósito para te tirar desse ciclo vicioso.
muitas vezes o pecado, ele é fruto dessa interrogação, de situações lá dentro de nós. José tinha tudo para ficar nesse ciclo vicioso, tadinho de mim, e aí se colocar lá embaixo, e aí se deixar levar por esse turbilhão de emoções negativas. É isso que eu quero te dizer nessa noite. O Senhor Jesus quer transformar suas emoções, o Senhor Jesus quer realinhar suas emoções. Como é que faz? Aí entra um outro ciclo, que eu quero te dizer nessa noite, é o ciclo virtuoso. Aqui eu coloquei só uma palavra naquela explosão que era a falta de paz, que era o medo das coisas, né? Eu quero te dizer, o amor verdadeiro e perfeito de Deus lança fora todo medo. Nessa noite eu quero te dizer, Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Nós vamos chegar nesse final aqui, daqui a pouco, nesse propósito. Mas como funciona esse círculo virtuoso? Nós somos falhos, somos pecadores, temos um monte de defeito, podemos errar, mas aí nós confessamos e nós pedimos perdão. Depois que nós confessamos e pedimos perdão, nós temos a célula, nós temos a confissão uns aos outros para que sareis. Eu quero te chamar nessa noite a você entrar num ciclo virtuoso, a entender que aquele ciclo vicioso, né, que estava te levando a esse medo, a ficar nesse processo, tentar preencher esse vazio, você tem um lugar, que é na presença de Deus, que vai preencher esse vazio. Depois, o que Deus quer fazer? Ele quer curar o seu interior. Dentro desse ciclo virtuoso, né? Nós confessamos quando nós erramos, nós pedimos perdão, nós temos a célula, nós confessamos uns para os outros, nós temos cura interior. É disso que nós estamos falando. Como que nós vamos realinhar as nossas emoções? Ou você tem 2 ciclos agora para tomar a decisão. Você quer ficar naquele de medo, de só desespero, ou deixar o verdadeiro amor que lança fora todo o medo? Depois vem o andar no Espírito. É isso que Deus tem para você. Porque a alma, ela influencia o nosso corpo, ela influencia. Os médicos sabem hoje que problemas da alma, de emoções, elas trazem até enfermidade física, claramente. Quero te dizer, se lance no amor de Deus e ande em espírito. Deixa Deus te levar a esse ciclo virtuoso. E aí o último ponto desse ciclo é viver uma vida com propósito. Como tem sido a sua vida hoje? No meio dessa pandemia, você tem estado naquele ciclo vicioso de medo, de pecado, de remorso, e daí volta tudo de novo? Ou você quer se lançar no ciclo virtuoso, que é o amor de Deus, que lança fora todo medo, que você tem os irmãos, que você tem as pessoas ao seu redor que podem te cuidar, que você tem Deus? Sabe, nessa palavra amor ali, tem muito mais coisa. Deus quer que você realinhe as suas emoções, ter uma família saudável, relacionamentos curados, dentro de casa. Nós estamos morando, vivendo dentro de casa há muito mais tempo juntos como família. Deus quer que você, como homem da sua casa, tenha um vínculo com Ele e possa cobrir a sua família. Deus quer que você, com a sua irmã, com seu irmão, com seus pais, tenha uma família saudável. Dentro desse ciclo virtuoso é o amor de Deus que está derramado no nosso coração. Amém? José, ele sabia o chamado dele, ele sabia o propósito da vida dele, ele sabia que Deus o amava intensamente, terrivelmente. É assim que Deus te ama, é assim que esse ciclo virtuoso se completa. Aprender a servir dentro de casa, obedecer aos pais, o amor entre os irmãos, ter o temor do Senhor, o relacionamento com Deus, com a igreja, uns com os outros, confissão, perdão, célula, confessar uns aos outros, para que sareis.
deixar ser curado no interior. Quero te contar rapidamente agora para encerrar já. Nós vamos cantar uma canção. Quero te contar alguns testemunhos meus. Um deles, talvez meu pai está assistindo aí, e eu quero dizer para os pais, né? Eu agradeço de todo o coração e para sempre o pai que Deus me deu. Obrigado, pai. Te amo, viu? Obrigado, porque Deus me deu esse pai. E esse pai soube me ensinar muitas coisas. E uma delas é andar, é ter temor de Deus. Família é a base, meu querido. Família é o mais importante para que as suas emoções estejam realinhadas. E aqui, talvez você não teve um pai, talvez você teve um pai ausente, talvez você teve situações da sua vida. Deus quer te curar nessa noite. Deus quer te curar. Eu quero cantar e orar, por isso que eu estou já terminando. Eu quero chamar os irmãos do louvor para já virem aqui. Tenha uma vida realinhada. Eu vou usar os meus últimos 5, 10 minutos aqui que eu tenho para orar por você, para cantar e declarar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Sabe, uma vida com as emoções realinhadas, ela é uma vida com propósito. Volta só um pouquinho ali aquele ciclo virtuoso. Uma vida com propósito, ela leva a você experimentar o amor. Nessa noite eu quero te dizer, experimenta o amor de Deus. Nessa noite, talvez você esteja com medo dessa doença. Eu quero dizer, o verdadeiro amor de Deus está derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, e vai curar as suas emoções. Lança fora esse medo. Um dia desses eu estava deitado com a Ana Luísa, tinha jejuado um bom tempo. Eu estava deitado na cama dormindo, e ela estava dormindo do meu lado. E eu tive meio que um arrebatamento em espírito. E eu pude sentir a presença de Deus e os anjos. Meu irmão, a hora que tocar a senha lá, não tenha medo. Daqui a pouco todos nós vamos estar juntos lá. Não tenha medo. Quando as suas emoções são transformadas, na hora que tocar a senha, eu quero estar pronto. E tem muito mais que vai acontecer lá. Talvez o pior medo que as pessoas tenham é da morte. Se você sabe para onde você vai, não tenha medo da morte. Não deixe as suas emoções sejam influenciadas. Entre nesse ciclo virtuoso e deixe o amor de Deus te usar. Minha mãe falava que ninguém vai daqui dessa terra enquanto não tiver cumprido o propósito. Uma vida com propósito. Sabe, muitas pessoas correm através da felicidade. Elas buscam a felicidade. Elas buscam a felicidade. Nós vamos cantar uma canção que diz sobre os sonhos. Pode pôr no último slide. A vida com as emoções realinhadas é uma vida com propósito. As pessoas correm atrás da felicidade, não vão alcançar. Se você tem corrido atrás da felicidade, se você tem buscado a felicidade, a gente brinca no casamento, que se você casou para ser feliz, infelizmente você não será feliz, porque você deve casar para fazer o outro feliz. Você deve entender que essa vida aqui, ó, pá, daqui a pouco nós não estamos lá. Aquela explosão que eu falei, ela pode ser a explosão negativa do ciclo vicioso, que você vai ficar com medo, que você vai ficar com tadinho de mim, que você vai ficar com crise de amargura, de ansiedade. E eu não digo que não seja normal, meu irmão. Eu mesmo tenho lutado contra a ansiedade. Muitas vezes você precisa de ajuda. Talvez você precise às vezes até de um medicamento, vou te dizer a verdade, para suprir em algum momento da sua vida, para depois você ficar livre dele. Isso é normal. É igual quando você tem uma ferida aqui no corpo, todo mundo está vendo. Na alma às vezes falta as emoções, falta alguns medicamentos às vezes que eu preciso tomar para me sentir melhor por um período. Não é pecado não, não é errado não, mas eu quero te dizer que Deus quer te libertar totalmente de toda e qualquer ansiedade. E também os medicamentos são por um período às vezes para te sustentar, mas depois Deus quer te libertar para viver uma vida com propósitos. José era sonhador. O que Deus fez na vida de José, meu querido? Depois, se você tiver interesse, leia lá Gênesis 37, até lá quase
47, 48, né, a história toda de José, é muito linda essa história, até o 43, 44, né, e aí, Deus usa esse moço, 17 anos, porque ele sabia que as emoções dele não podiam ser conduzidas, ele podia chutar o balde, ele podia ter caído em pecado com aquela mulher, ele podia ter feito de tudo, e muitas vezes a bebida, o vício, vou te dizer, o vício, pornografia, que é um vício, muitas vezes coisas que tentam satisfazer a nossa alma, não vão preencher o seu vazio. Tenha uma vida realinhada, com as suas emoções realinhadas, uma vida com propósito. Deus vai te dar sonhos para a sua família, Deus vai te dar sonhos, sabe, eu tenho sonhos com a minha vida, com a minha família. Nós queremos cantar essa canção e eu quero orar com você, para que Deus te dê sonhos nessa noite. José tinha aquela túnica, sabe, o segredo talvez de José foi lá no começo, porque o pai dele amou. Ame o seu filho, cuide do seu filho, da sua filha. O pai dele amou, ele era completo, ele não precisava de outras coisas para preencher o vazio da sua alma. Deixando Deus curar. Envolva a sua família, a sua casa aí. Aproveita esse momento e abençoa a sua casa. Abençoa a sua família. Abençoa o seu lar. Vem cá, Ana Luísa. Quero ainda finalizar orando pela minha família. Eu quero te dizer, ore pela sua família. Ore pela sua casa. Abençoa as emoções dos seus filhos. Abençoa as emoções seus filhos, de seus irmãos. Pai, eu quero abençoar cada família, representando a minha família aqui. Eu quero abençoar cada família, Senhor, representando a vida do João Vitor e da Ana Luísa, os meus filhos, porque a nossa família pertence ao Senhor. Nós estamos debaixo da Tua presença. Eu quero declarar, essa seja uma semana de realinhamento de emoções, seja uma semana de paz no lar, de amor, de cuidado, de perdão. Menos gritos, menos cobrança, mais amor, mais perdão, mais perdão. Eu sinto o Senhor dizendo que Ele está curando as emoções das famílias nessa noite. Deus está curando as emoções das famílias. Deixa Deus tocar na sua família, deixa Deus tocar na sua casa. Deus fiel. Especial, não é mesmo, com a palavra do Senhor, e que o Senhor possa nos dirigir sempre, para que possamos alinhar nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos governam as nossas emoções, e que a gente possa entrar nesse círculo virtuoso, experimentar o favor do Senhor e a graça de Deus. Quero lembrar você que nós temos orado pelo Brasil, estamos nessa campanha de 14 dias de jejum e de oração. Então você que ainda não se engajou aí, se engaje conosco, ainda temos essa última semana, nós vamos terminar esse esforço nacional orando pelo Brasil agora, dia 28. Cremos que Deus pode mudar a situação pelo poder da oração. Eu creio nisso e nós vamos experimentar isso. Não somos somente nós aqui, mas é um esforço de centenas e milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Amém? Que Deus nos abençoe. Ore comigo nessa noite. Senhor, abençoe-nos muito, alargue as fronteiras do nosso território, estenda sobre nós suas mãos, livra-nos de todo mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, levante sobre nós o seu rosto, faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, que o Senhor nos dê a sua paz.
Senhor, com essas palavras, nós pomos a bênção de Deus, que é a autorização para prosperar, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre esse estado, sobre essa cidade, e acima de tudo nós colocamos a sua bênção sobre essa grande nação que é o Brasil. Senhor, salve essa nação. Senhor, visita essa nação com a sua presença poderosa. Desperta nessa nação os seus servos que vão trabalhar pela colheita, Pai, dos últimos dias. Senhor, que possamos ser despertados por Ti nesses dias, para colher os frutos que o Senhor vai trazer, porque cremos em um novo tempo sobre nossa nação, sobre nossa casa, sobre a nossa família. Deus te abençoe, tenha uma semana cheia da presença de Deus. Amém.